Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube, tá tudo bem com vocês? A modinha LGBT está passando? Pesquisas indicam que sim. Pode ser que esteja. Que se identificava como LGBT. Parou de ser legal ser gay. Vocês lembram que há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu me envolvi numa polêmica aqui na internet por falar que tava rolando um contágio social LGTV. Basicamente, eu constatei, através de números bizarros de algumas pesquisas que estavam sendo feitas, que o aumento totalmente desproporcional de jovens se identificando como LGBTs não tinha como ser natural. Era fruto de um contágio social. Era basicamente uma modinha. E na época eu apresentei vários indícios disso. Não apenas a pesquisa em questão que... Pior que tem, jovem é uma mula, jovem é completamente Maria faz com as outras. Foi aquela que deu pontapé para essa discussão, que mostrava que, sei lá, os jovens em um ano eram 5% que se identificava como LGBT, no ano seguinte passou para 10%, aí no outro ano já eram 20%. Agora o negócio é peleleca. E o negócio tava escalando. Imagina o cara que deu a bunda pra se enturmar e agora a moda passou. Então, é duro, viu? De uma forma totalmente bizarra. Para além desse aumento que claramente não era natural, você tinha outros fenômenos bizarros, como por exemplo, um dos recortes que mais aumentou foi o de bissexuais, sendo que a maior parte desses bissexuais, ao contrário do que sempre foi ao longo da história, eram mulheres. Então cada vez mais mulheres estavam se identificando como bissexuais, e você tinha outros estudos demonstrando que essas mulheres que se identificavam como bissexuais, nos últimos 5 anos só tinham se relacionado com homens. Um homem. O que era mais um sinal de quê? De modinha adolescente. Inclusive, os próprios LGBT começaram a cunhar um termo pra isso, que foi o tal do bifestinha. Geralmente, mulheres bifestinha, que são aquelas minas que dizem que são bissexuais porque na balada elas dão um beijo na boca das melhores amigas, mas elas só se relacionam com homens. E o fato de serem mulheres as mais afetadas por esse contágio social era um outro indício, porque historicamente mulheres são mais vulneráveis. Mulheres jovens, mulheres adolescentes são as mais... Jovem, né? Que só faz merda. Vulneráveis pra esse tipo de contágio social mesmo. Tava tentando evitar repetir o termo 1 milhão de vezes, mas não tem como, é o assunto do vídeo. Porque, por exemplo, as mulheres são as mais afetadas por bulimia, por anorexia, que são outros exemplos de contágio social, né? Doenças que elas praticamente não existiam no momento que foram divulgadas na mídia, as meninas começaram a entrar numa paranoia em cima desses temas e a doença explodiu. Um monte de meninas adolescentes começaram a desenvolver bulimia e anorexia por causa deste fenômeno que a gente chama de contágio social. Mas é claro que essa não foi a única demografia afetada. Todos os números estavam subindo pra caramba. As pessoas transexuais, que incluía aí, sabe, uma miríade de viagens, né, nesse guarda-chuva, não binário, gênero fluido e etc. Esses números também estavam aumentando pra caramba. Novamente, também tinha mais mulheres se declarando transexual por qualquer parte do espectro, né? Não binário, por exemplo. Mais uma vez a gente via uma incidência... Imagina virar transexual, arrancar seu peito, arrancar seu pinto, tudo pra se encaixar. Uma modinha que colocaram na sua cabeça. Falaram, você é assim. Se você acha que você tem que cortar suas tetas, você tem que cortar sim. Um belo dia você acorda, se olha no espelho e cai na real. Grande de garotas jovens, e nesse caso muitas vezes autistas, que tinham problema de autoimagem e acabavam caindo muito facilmente nessa manipulação midiática, nessa manipulação das redes sociais, que induzia essas jovens a acreditarem que elas tinham algum tipo de disforia, algum tipo de problema, e que elas então não eram nem mulheres nem homens às vezes, ou eram mulheres e na verdade eram homens e nasceram como mulheres. Só que toda essa paranoia, toda essa loucura foi fabricada. Por isso um contágio social. Foi uma engenharia social, né? Isso realmente foi uma construção social imposta por essa agenda woke que a gente já cansou de criticar e que as pessoas ficam relativizando. Ai, meu Deus, minha família morreu por causa da agenda woke. Muitas famílias foram destruídas por causa da agenda woke. E esse contágio social foi uma das coisas mais graves promovidas por essa agenda, porque vários jovens tiveram, sim, a sua vida destruída por causa deste contágio social, por causa dessa modinha que foi fabricada, por causa dessa engenharia social promovida para essas pessoas. E aí a gente teve... Esses dias eu tava vendo um vídeo de um rapaz homossexual falando sobre um caso. Eu sempre vejo vídeo de casos criminais, etc. E era um rapaz homossexual falando de um caso em que uma mulher que tem uma comunidade forte fora, né, nos Estados Unidos, não sei se no Brasil também tem doido em todo lugar do mundo, né? De pessoas que elas não se identificam, sei lá, com uma parte do corpo, com uma condição, tipo... Essas coisas assim. Tem gente que, tipo, eu não queria ter mão. Eu não sinto que eu deveria ter mão. Aí quer decepar a mão. Tipo assim. Aí, nesse caso, a mulher, ela não se identificava enxergando. Ela não queria enxergar. Ela queria ser cega. Ela se identificava como cega. Ela queria ser cega. E ela só se sentia bem se ela for cega. Queria ser cega. Tipo, ela
chegou a viajar pra um lugar, né, que ninguém conhecia ela, e ela só andava de óculos escuros, de olhos fechados, pra ter a experiência de ser cega. Aí, o que acontece? Ela encontrou um psicólogo, né, num desses fóruns de pessoas que tem esse tipo de problema aí, e armou um plano com o cara. Ela comprou um desentupidor de pia. Ela foi se encontrar com esse cara. E essa mulher era casada. Saiu de casa, foi se encontrar com esse cara. Ele aplicou um anestésico nos olhos dela. O anestésico, obviamente, não funcionou direito. E aí ele jogou no olho dela o desentupidor de pia. E ela conseguiu ficar cega. Aí depois ela falou que foi um acidente, tudo e tal, né? Quando chegou no hospital, etc. Só que depois de bastante tempo, ela foi num programa e confessou que ela que tinha feito pra ela ficar cega, né? E tal. Aí encontraram quem era o cara, o psicólogo. Aí queriam prender o psicólogo e tal, porque, meu Deus, que absurdo e tal. Mas é a mesma coisa que você for ver de um trans. Que a pessoa se olha e fala, nossa, eu não me identifico, quero cortar o meu pinto fora. Quero cortar meus peitos fora. Não me identifico. Hein? Tô me olhando aqui e acho que eu não deveria ter. Uma pessoa saudável, se mutila. Tô me olhando aqui no espelho, não me identifico com isso aqui, vou tirar. E as pessoas aceitam. O rapaz que tava fazendo o vídeo provavelmente aceita sem questionar essa pessoa, entendeu? De que ela está correta na cabeça dela. Porque se você questionar, se você mandar se tratar, se você sugerir se tratar, você é transfóbico. Vazamentos da WPF, né, que confirmam mais uma vez isso, que várias pessoas eram encaminhadas para procedimentos cirúrgicos, crianças menores de idade sendo encaminhadas para procedimentos cirúrgicos, sim, isso é fato documentado, e que não tinham o devido acompanhamento psicológico, se arrependeram depois, fora todas as terapias hormonais, bloqueadores de puberdade, que não tinham estudos suficientes para saber quais os malefícios que eles causavam, mas alguns estudos já estavam apontando malefícios no desenvolvimento ósseo, né, essas pessoas que estavam bloqueando a puberdade estavam tendo uma incidência muito maior de osteoporose muito cedo. Então, você já tinha vários problemas. Realmente, pessoas tiveram suas vidas destruídas porque eram procedimentos extremamente perigosos, invasivos, interferiam na etapa mais importante do desenvolvimento humano, que é a puberdade. E se tudo isso já estava extremamente claro, extremamente óbvio, naquela época, quando eu estava apontando tudo isso, quando eu ainda estava debatendo sobre esses casos para denunciar o problema, para talvez ajudar algumas famílias, impedir que alguns pais permitissem que os seus filhos fossem cooptados por essa desgraça, agora, alguns anos depois, ficou ainda mais impossível você negar que se tratou sim de uma engenharia social, que se tratou de uma modinha, que se tratou de um contágio social. E por que eu digo isso? Bem, porque recentemente saiu uma nova pesquisa lá nos Estados Unidos, que certamente foi um dos países mais afetados por essa modinha, e adivinha o que aconteceu? Basicamente o que eu profetizei na época daquela treta. Talvez eu seja um profeta, talvez eu veja o futuro, ou talvez eu simplesmente esteja vendo os fatos, analisando a realidade e chegando a uma conclusão óbvia a partir disso. Por isso que eu acertei. O número de arrependimentos de jovens que fizeram a transição começou a crescer sem parar. E olha que esses números ainda são absolutamente subnotificados, porque como eu também já trouxe em outros vídeos aqui do canal, existe um tabu no meio científico que impede novas pesquisas para verificar o número de arrependimentos, o percentual baixíssimo de arrependimentos de pessoas que faziam a transição, ele é um percentual totalmente defasado, de pesquisas super antigas. Então, como eu também já demonstrei, essa militância, essas pessoas envolvidas diretamente nessa engenharia social, fizeram de tudo para tentar maquiar os números o máximo possível, esconder que cada vez mais jovens estavam se arrependendo da transição. Mas, como a engenharia deles não deu certo, sabe? Eles conseguiram... E o cara CM conta como arrependimento? Manter isso por muito tempo, mas com a agenda woke derretendo, com os fundos de investimento que mantinham esses desgraçados promovendo essa engenharia social começaram a secar, foi ficando difícil. Fico triste e preocupada com crianças, né? Que a gente sabe que muitas vezes, muitas não, né? Em todo caso, criança é muito manipulado pelo pai, né? Quando fala assim, ai, minha criança trans, a gente sabe o que acontece. Muito triste se for uma criança passando por isso. E se for um adolescente também, né? E é isso, o adolescente, a Maria vai com as outras, às vezes quer se encaixar no grupinho, é burro, né? É o pai também que tem que estar ali, né? Vigilante, né? Em cima dessa criança. Agora, se for um adulto barbado, irmão, sinto muito. Difícil manter a narrativa. E aí, também aconteceu o que é típico de acontecer com toda a modinha. Ela foi passando. Modinhas passam. E é exatamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, através dessa pesquisa que eu cortou o pinto porque quis. separei para compartilhar com vocês. Então, a minha fonte aqui é a Fox News, e o título da matéria diz: o número de jovens adultos que se identificam como transgêneros cai quase pela metade em 2 anos. Caraca. Quase pela metade. Tem como você falar que isso é natural? Não, é normal, pô. O número era ínfimo, quase inexistente, aí explodiu, um monte de jovens começou a se auto-identificar como essa desgraça. Doideira, né? E pior que teve um pico mesmo. E de repente...
Eu lembro que teve um pico que, nossa, o mundo virou trans. Poucos anos depois, o número cai quase pela metade. Isso não é um comportamento natural da sociedade. E isso aqui refuta, inclusive, um dos principais argumentos que eram utilizados na época que eu estava denunciando contágio social, que dizia o seguinte: não é a contágio social. Não é porque estão fazendo uma lavagem cerebral nos jovens e porque estão fabricando uma modinha pra fazer com que eles cada vez mais se identifiquem como LGBTs. Obrigada Não, pelos é porque 45 meses. Arigatou demais, viu? É nóis. aumentando a aceitação. É porque agora as pessoas se aceitam mais, então elas estão mais livres e tranquilas pra sair do armário, e por isso que os números estão crescendo. Mentira! Eu falei lá atrás que não tinha como essa ser a única explicação, porque o crescimento era completamente bizarro, completamente não natural, e que, obviamente, muitos desses que estavam se identificando como LGBTs se arrependeriam, em pouco tempo deixariam de se identificar, porque não era o que eles realmente eram. E o que aconteceu? Isso. Só pra variar, o tempo me deu razão. Que surpresa. Vocês estão surpresos? Tanto quanto eu, será? Olha, uma nova pesquisa de um professor da Universidade Estadual de San Diego analisa pesquisas com representatividade nacional que mostram um declínio acentuado. E, cara, tem o gráfico aqui na matéria. E esse gráfico já acaba com o assunto. Olha essa curvatura. Isso aqui é exatamente a curva que você espera de um gráfico que demonstra um contágio. Quando surge... É a curva do Bolsonaro, às 5h30 da tarde. No dia das eleições. Uma doença nova extremamente contagiosa, e tem esse detalhe, né? Ah, porque falar contágio social é homofóbico porque você tá comparando a comunidade LGBT com uma doença. Não é esse o ponto. Eu estou comparando a questão viral. Evidentemente, quando você fala de contágio, a primeira coisa que vem à mente são as doenças contagiosas. Mas não necessariamente a gente tá falando disso. Porque existe o termo contágio social, que é justamente pra falar sobre um fenômeno social que está contagiando as pessoas, não necessariamente uma doença. Mas enfim, eu não tenho como não comparar a curvatura. Gente, igual isso aqui, tudo... Caiu tudo, véi. Desse gráfico, com a de uma doença viral. Porque é exatamente esse fenômeno que você espera de algo que é contagioso. Ele é praticamente nulo, inexistente, extremamente baixo, aí aparece meio que do nada, cresce pra caramba, porque tá todo mundo sendo contaminado por aquilo, e depois de um tempo da contaminação, depois que as pessoas começam a desenvolver imunidade, né, 6h15. 6h15 o gráfico brocha. Cansa de ficar em pé. Imunidade de rebanho, o negócio espenca, porque aí as pessoas param de se contaminar. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Você percebe que teve um crescimento dos casos ali em 2016, né? Foi talvez o primeiro pequeno boom dessa contaminação, aí ele deu uma caída ali pra 2019, mas de 2019 em diante, o negócio foi crescendo de uma maneira completamente não natural. E repare, tá dizendo aqui que esse é o percentual de estudantes que não se identificam nem como homem nem como mulher, então são exatamente os não binários. Os não binários nos Estados Unidos, segundo essa pesquisa, chegaram a quase 10% dos estudantes. Deus. 10% de LGBT já é um percentual... Estudantes. Entra na classificação jovem burro, né? Percentual completamente surreal. É tipo o máximo de percentual na sociedade que os pesquisadores antes da cultura woke costumavam atribuir à comunidade LGBT, né? Geralmente nem chegava a 10%. E aqui você chegou num ponto, em 2023, no auge, onde você tinha quase 10% de estudantes não binários nas faculdades americanas. E aí, depois de 2023, mais ou menos quando a gente começou a apontar o declínio da cultura woke, inclusive vários veículos que negavam que a cultura woke sequer existia começaram a admitir, começaram às vezes até a tentar empurrar a culpa pra direita, começaram a fazer isso ali, né, por volta de 2023. Justamente com o declínio da cultura woke, você tem também o declínio da autoidentificação de jovens, de estudantes como não binários. E aí o negócio cai bizarramente em 2 anos, chegando praticamente ao patamar pré-contágio social, hoje estando ali na casa dos 2% mais ou menos. O que explica isso? Será que alguém ainda vai ter coragem de negar que isso realmente foi uma modinha satânica promovida por uma agenda política de extrema esquerda pra manipular, pra mexer com a cabeça dos jovens mais influenciáveis, mais suscetíveis, mais vulneráveis? Porque esses desgraçados simplesmente não estavam nem aí se eles iam ferrar com a vida de milhares de jovens no processo. Eles só queriam, o quê? Passar a agenda adiante pra aumentar o seu poder político. Sim, porque quem vocês acham que esses quase 10% de estudantes não binários votaram nas últimas eleições? No Trump ou na Kamala Harris? Enfim, vamos continuar dando uma olhada na matéria. Um relatório aponta para um número menor de estudantes que se identificam como não binários em meio ao debate sobre cirurgias de redesignação sexual em crianças. A ativista pró-destransição, Chloe Cole, participa do programa Fox Friends Weekend para discutir novos dados que mostram uma queda no número de estudantes que se identificam como não binários e para dar sua opinião sobre o debate em curso a respeito de procedimentos médicos para transgêneros em menores de idade. Evidentemente, os escândalos por trás, inclusive dessas clínicas de transição, escândalos como o da WPath, que eu até cobri aqui no canal, também contribuem para isso, né? Porque ficou cada vez mais difícil convencer as pessoas de que não era uma engenharia social bizarra o que estava acontecendo ali. É que eles não estavam deliberadamente empurrando, encaminhando jovens para processos de transição sem o mínimo rigor. E agora estão surgindo mais dados que corroboram um declínio acentuado no número de jovens adultos que se identificam como trans ou não binários. Fico muito
preocupada e fico triste também com os jovens que passam por esse tipo de coisa aí, os pais deixam ou até influenciam, velho. Criança também, porque eles começam a usar bloqueador hormonal pra não passar pela puberdade, e aí depois já complica tudo, né? Já atrasou a vida ali. O corpo de não binários, fatalmente, vai chegar a zero, tá? Essa modinha vai passar num nível que as pessoas vão evidentemente ridicularizar, tipo, todo mundo vai ridicularizar esse negócio, porque é ridículo, porque obviamente não existe não binário, até voltar ao número que sempre foi, zero. Tá aqui minha outra profecia. Até então todas estão se cumprindo. Vocês acham que essa não vai? Você acredita que tem a mínima chance de daqui a 20 anos ainda ter um velho lá se considerando não binário? Vocês acham mesmo? Qual é a possibilidade de um adolescente tiktokeiro de 2026 que acha que é não binário, que transcendeu a biologia, que não é nem masculino nem feminino, daqui a 20 anos, quando tiver com 30, 40 anos na cara, ainda vai estar falando que não é nem homem nem mulher? Pelo amor de Deus, é impossível isso acontecer. Não tem como ver 20 anos no futuro como vai estar a nossa sociedade, né? Em 10 anos a sociedade muda pra caramba. Eu posso ser otimista e imaginar que todo esse delírio vai ter sumido por completo, mas o que eu consigo prever, né, o que eu consigo imaginar é que a gente provavelmente vai ter outros problemas sociais. Agora, essas bizarrices completamente malucas e lunáticas que é quase inexplicável saber como em algum momento esse negócio pegou na nossa sociedade, isso aqui eu não tenho dúvida de que vai desaparecer. Vai virar ofensa no futuro. E o seu pai idiota que se considerava não binário quando era um adolescente? Isso sempre foi ridículo. Sempre foi uma completa maluquice. Só que o mundo foi tomado por essa insanidade da cultura woke. Ao passo em que conseguiram normalizar jovens dizendo que não eram nem garotos nem garotas, nem masculino nem feminino, não binário, não era nada disso. Ou então fluía de um pro outro a qualquer momento. Meu irmão, como que a gente deixou as coisas escalarem até esse ponto, né? Na semana passada, a Fox News Digital divulgou dados compartilhados por Eric Kaufman. Cara, se eu não me engano, esse cara foi um que eu trouxe aqui pro canal. Deixa até eu checar. Não, acho que não é ele, não. Ele trouxe os dados aqui, né? Como a gente pode ver. Mas não era quem eu tava pensando. Enfim, vamos seguir. Ele é professor de ciência política na Universidade de Buckingham e ele mostrou que a proporção de estudantes universitários que se identificam como algo diferente de masculino e feminino foi reduzida pela metade em apenas 2 anos. E agora, Jian Tueng, professora de psicologia da Universidade Estadual de San Diego, identificou dados adicionais que parecem confirmar essas descobertas em uma escala mais ampla. Em primeiro lugar, Tueng analisou dados da pesquisa Household Pulse, representativa em nível nacional, que perguntou diretamente às pessoas sobre sua identificação como transgênero, conforme ela afirmou em um artigo para Generation Tech. Os dados dessa pesquisa mostram um declínio na identificação trans entre jovens de 18 a 22 anos em 2024, mas eu fui cautelosa ao tirar conclusões, já que o declínio ocorre apenas em um período limitado. E 2 das 3 aplicações da pesquisa adicionaram uma opção para identificação não binária em 2024, mas eu fui cautelosa ao tirar conclusões, já que o declínio ocorre apenas em um período limitado. E 2 das 3 aplicações da pesquisa adicionaram uma opção para identificação não binária, que não existia antes, escreveu ela. Talvez seja por isso que a identificação como trans tenha diminuído. Em seguida, o professor, que também é autor do livro Gerações, as diferenças reais entre a geração Z e a geração X, analisou outra pesquisa com representatividade nacional. O estudo cooperativo de eleições, CES, na sigla em inglês, que é uma pesquisa não probabilística realizada anualmente no outono pela YouGov e administrada pela Universidade Tufts, questionou sobre a identificação transgênero entre todos os adultos dos Estados Unidos de 2021 a 2024. A pesquisa também inclui uma pergunta separada sobre a identificação como não binário. Em 2021, 22 e 24, a CES perguntou: você se identifica como transgênero? As opções eram sim, não e prefiro não dizer. As respostas prefiro não dizer foram tratadas como dados faltantes, explicou a Tueng à Fox News Digital. A partir de 2021, a pergunta sobre sexo e gênero no CES passou a ser: qual é o seu gênero? Com opções homem, mulher, não binário e outro. Só lembrando que aqui a gente tá falando de outra pesquisa, além dessa que a gente viu inicialmente nesse gráfico, tá? Então é só mais uma pesquisa corroborando esse não, prefiro não dizer. declínio da identificação dos jovens. Por que, né, cara? Meu Deus do céu, velho. Como essas pessoas são? Como LGBT, não binário. Nesse caso, especificamente, não binário e trans, né? Mas eu tenho certeza que se você pegar os números absurdos do pico do contágio social em qualquer autoidentificação LGBT, especialmente focado nos jovens, você vai ter uma queda e essa queda vai continuar nos próximos anos. Se ainda não existem pesquisas dissecando isso, em algum momento elas vão existir e eu acho muito improvável que o resultado não seja esse. Mas vamos lá. Entre os jovens de 18 a 22 anos, a identificação como pessoa trans caiu quase pela metade entre 22 e 24. E a identificação como pessoa não binária caiu mais da metade entre 23 e 24. Caiu mais da metade em um ano. Ou seja, os dois números caíram, né? Então nem tem como você falar que as pessoas passaram a se identificar menos como trans porque começou a contemplar a categoria de não binário. Porque a categoria não binário também caiu. Quais são os pronomes? Analisei os adultos de todas as idades na pesquisa, descobri um aumento enorme na identificação como trans, entre aqueles nascidos antes de 1980 e aqueles nascidos no início dos anos 2000, que agora tem entre 21 e 25 anos, disse Tueng à Fox News Digital. Na geração dos baby boomers quase não tinha trans, e dos anos 2000 em diante começou a ter muitos números de transexuais, né? Enfim, começou a ficar aquele negócio totalmente descontrolado e não natural que eu apontei pra vocês no começo do vídeo. E a identificação como trans... Meu pronome é João.
diminuiu, especialmente entre aqueles nascidos em 2005 e 2006, que agora tem entre 18 e 20 anos. Então, basicamente, entre os mais velhos, você tem um percentual bem menor de trans. Aí você pega os jovens ali do começo dos anos 2000, né? E você tem um percentual bem maior de trans. Porém, o percentual entre os ainda... Passa a fase de ser minimamente burro. Mais jovens, a partir de 2005, 2006, estão na casa dos 18, 20 anos, voltou a cair. Mais uma vez a gente tem a mesma curva, né? Um número baixo, explode pra caramba e aí cai de novo. Exatamente o que você espera de um contágio. Vamos lá, aqui, ó. Na sequência, aspas pra professora, ó. Acho que a questão agora não é se a população trans está em declínio. A questão não é essa, porque esse é um fato inegável pra ela. Então agora a questão é o quanto esse declínio será acentuado. Não tem mais discussão. A população trans está em declínio. A gente vai descobrir nos próximos anos quão acentuado será esse declínio. Em outras palavras, a gente vai descobrir nos próximos anos o real tamanho, a gente vai ter a real dimensão do impacto desse contágio social. Sim. Porque assim, eu nunca neguei que o aumento da aceitação pode ser sim um dos fatores pro aumento da autoidentificação das pessoas como e ganham com isso voto de adolescente burro. Trinha da sigla LGBT. Eu nunca neguei isso. É claro que essa é uma das possíveis explicações. O que eu sempre disse é que essa não tem como ser a única explicação. E aqui a gente tem a prova de que eu estava certo. Porque se fosse a única explicação, o que é? Em 2 anos, voltou a ser um tabu bizarro ser LGBT? Voltou a ser uma coisa extremamente controversa e as pessoas estão tendo que voltar pra dentro do armário? Não tem como ser isso. Não tem como você acreditar nisso. Não, que o mundo era muito homofóbico no passado, todo mundo ficava no armário, aí o mundo ficou super liberal, todo mundo saiu do armário, e aí voltou a ficar super conservador e homofóbico, todo mundo teve que voltar pro armário agora. Não dá pra você acreditar nisso, seriamente. Algumas pessoas, sim, começaram a sair do armário porque tava mais tranquilo, porque elas se sentiram mais à vontade pra isso. E de fato eram LGBTs. Agora, um número bizarro, com certeza, não é LGBT, nunca foi, só que entrou na modinha, só que foi manipulado, só que foi controlado, foi contaminado por essa engenharia social e passou a se dizer LGBT porque fazia sucesso na escola, porque viu umas trends do TikTok, porque queria ser o descolado, porque todo mundo na escola agora LGBT tem que ser também. Essas merdas que adolescentes fazem, né, que historicamente geralmente estavam muito atrelados a alguns estilos, muitas vezes estilos musicais, e agora decidiram, né, tirar a modinha do âmbito da música e da forma de se vestir e envolver diretamente a sexualidade dos jovens. O que sim, é satânico, porque isso destrói a vida da galera. Você escutar um estilo de música merda na adolescência não vai fazer você desenvolver osteoporose, não vai fazer você arrancar suas mamas cirurgicamente, não vai fazer você mutilar sua genitália. Não, no máximo vai fazer você, sei lá, fazer uma tatuagem escrota, colocar um piercing. O que era ser descolado na época da escola? Cara, na minha época da escola veio a moda emo, que é a moda que o Wagner entrou, mas que pra ele não foi uma moda, né? Já que ele tem 33 anos, se eu não me engano, e ele continua sendo emo. Então, pra ele não foi moda. Pra mim foi moda? Foi. Porque eu tive minha fase emo. Só que era só moda, né? Era só a Maria vai com as outras. Burra sendo burra. Tem nada a ver que depois você tira. Agora, o efeito, o impacto do contágio social LGBT é muito maior, é muito mais grave, é muito mais profundo, é muito mais irreversível. Até pelas experiências. Porque se, historicamente, essa galera sempre defendeu que era muito opressivo você forçar socialmente uma pessoa LGBT a se manter no armário e ter relações com pessoas que ela não gostava verdadeiramente, por que o mesmo não se aplicaria a todas essas pessoas heterossexuais? Porque sim, elas de fato eram heterossexuais, que foram induzidas a participar de relacionamentos LGBTs por engenharia social, por contágio social. Por que elas não seriam afetadas por isso? Por que só LGBTs seriam afetados por isso? Não faz sentido. É impossível você argumentar isso. Se faz mal pra um homem gay se forçar a se relacionar com garotas pra manter uma fachada, por que não faria mal pra um homem hétero se forçar a se relacionar com outros caras pra tentar se enturmar? Será que esse moleque não vai ter traumas pro resto da vida por esses momentos onde ele se forçou a ter relações homossexuais, sendo que ele nunca quis, sendo que ele não gosta, sendo que aquilo é desagradável pra ele, na verdade, a natureza dele nunca foi essa? Enfim, seguindo a matéria, existem diversas teorias sobre o porquê isso pode estar acontecendo. Pra mim, a mais simples de todas é: a modinha tá passando. A agenda woke derreteu, logo, o seu poder de implementar engenharia social na sociedade também está derretendo. Mas vamos ver as teorias trazidas pela matéria. Uma possibilidade é a mudança na aceitação. À medida que a aceitação aumentou, mais jovens adultos se identificaram como trans, e ou se mostraram dispostos a se identificar como trans em uma pesquisa. E quando a aceitação diminuiu, a identificação como trans, ou pelo menos a identificação como trans em uma pesquisa, também diminuiu. Esse é aquele argumento idiota que eu falei anteriormente que não tem como você acreditar seriamente. Esse pode ser um elemento, mas não tem como você acreditar que ele é o único elemento. Até porque, mesmo sem querer, esse argumento corrobora com o meu. Porque se quando a aceitação aumenta, o número de casos explode descontroladamente, a aceitação diminui, o número de casos passa a encolher de novo, você tem nas entrelinhas aí um incentivo nesse meio do caminho para que as pessoas se assumissem mesmo sem ser. Porque o ser humano é assim. O ser humano é manipulável, é
influenciável, especialmente quando é jovem, especialmente na adolescência. Então não tem como você falar que um negócio que começa a explodir, ser colocado em todos os lugares, em todo lugar que você vê, todo entretenimento que você consome tem uma bandeirinha do arco-íris, tem uma parada gay, tem um discursinho sobre como é lindo ser todas as formas de amor, não sei o quê. Isso, obviamente, influencia os jovens. E se todo mundo na sua escola decide do dia pra noite sair do armário e se identificar com alguma coisa que fica entre homem e mulher, é muito difícil você ser aquele jovem tão mais maduro que todos os outros que não vai cair, que vai aceitar ser excluído pra não fazer parte desse grupinho que teve essa lavagem cerebral feita pela mídia. Mas felizes aqueles jovens que conseguiram resistir, que não sucumbiram, se livraram de um trauma, de uma frustração e de danos irreversíveis ao seu corpo. Enfim, seguindo aqui, em análises anteriores, que examinam dados de outras pesquisas, Twenge descobriu que o aumento da identificação como transgênero entre 2014 e 2023 não se estendeu a pessoas com mais de 45 anos, que foi um dos outros pontos que eu trouxe nesses debates, né? Incrivelmente, afetava quase que exclusivamente os jovens. Uau! Justo a demografia mais influenciável, né? Que coincidência. Isso torna menos provável que as mudanças se devam à aceitação, que deveria impactar pessoas de todas as idades, disse ela. Então, ela falou que essa é uma possibilidade, mas você vê que a própria professora aqui fala que esse argumento é ruim, né? Porque se fosse o caso da aceitação, impactaria pessoas de todas as idades. Porque não faz diferença. Se a pessoa estava todo esse tempo se mantendo dentro do armário, no momento em que ela pode se aceitar, porque o mundo todo aceita, e o mundo está incentivando ela a sair do armário, ela sai também. Mas por que então afetou especificamente os jovens? Por isso que eu falo, você nunca vai ter como explicar essa desgraça só da perspectiva da aceitação e porque os wokes foram incríveis pra Eu não vou sair do armário, me deixa. comunidade LGBT e só fizeram com que eles fossem aceitos e por isso eles começaram a sair do armário e a gente descobriu que na verdade todo mundo era gay. Não dá, se você acredita nisso, é Não muito dá, gente, tem que ser muito burro. burro ou é um canalha, porque sabe que isso é mentira, mas tá falando Sim. só pelo discurso. Aí ela continua falando que é até possível que tenha sido uma questão da aceitação, mas vamos ver que eu acho que tem outras teorias que são levantadas. Twain enfatizou que se identificar como transgênero e se identificar como não binário são duas coisas diferentes. E aí é que ela explica que um dos motivos pelos quais ela fez essa análise, né, e foi atrás dessas outras pesquisas, é porque aquela primeira pesquisa era focada nas pessoas não binárias, e ela queria ver se a autoidentificação de pessoas trans também tinha caído. E no fim ela descobriu que também caiu, né? E ela acrescentou que também achou importante analisar uma amostra representativa a nível nacional e não apenas a alunos de escolas de elite. Interessante ela falar escolas de elite ainda, né? Foi uma modinha que, além de tudo, pegou mais a elitezinha. E é uma outra verdade, né? Você acha que o moleque da periferia que tem que acordar 3 horas antes da aula pra conseguir ir a pé e tem que vender o café da manhã pra conseguir comprar um lanche, tá preocupado se ele é gênero fluido ou não binário? Essa sempre foi uma ideologia extremamente elitizada. Sempre foi. E o Kaufman, o cara que trouxe aquela primeira pesquisa, elogiou o novo relatório da Twenge e chamou ela de a melhor na área. Ele disse: foi bom ver que pesquisadores acadêmicos renomados estão dando continuidade a esse trabalho. Os dados dela reforçam muito o que eu descobri usando os dados da FIRE, da Brown e também da Andover Phillips. Jonathan Alpert, um psicoterapeuta da cidade de Nova York, caramba, de Nova York, né? Uma cidade super lacradora, disse que essa mudança provavelmente marca uma correção natural. Pra mim, é exatamente isso. O que tá acontecendo agora é uma correção natural do que antes foi fabricado. Por um tempo ensinamos os jovens a superinterpretarem cada sentimento. A cultura da terapia dizia a eles que todo desconforto precisava de um rótulo e diagnóstico, disse Albert, que não participou das pesquisas citadas anteriormente. Para alguns, esse rótulo se tornou não binário, não se identificar com um gênero. E tava uma onda de não binário mesmo, né? Em vez de rejeitarem quem são, disse Albert, os jovens Vai ter sim. podem simplesmente estar cansados de sentir a pressão de definir cada emoção ou a diferença com uma nova identidade. Então, em essência, é o desempenho que está diminuindo. Pelo menos foi o que este estudo mostrou, disse ele. Há alguns anos, a identidade era tratada como um distintivo social. Pois é, e aí cada jovem queria ter o seu, né? Agora, talvez os jovens estejam percebendo que não precisam anunciar ou rotular tudo sobre si mesmo para serem válidos. Interessante a análise desse cara. Ele basicamente está explicando como, né, o contágio acontece, por que o contágio pegou os jovens e por que agora os jovens talvez estejam deixando isso de lado. Quando as pessoas se sentem mais confortáveis consigo mesmas, elas param de precisar se definir de forma tão rígida. Pra mim, isso é um sinal crescente de autoconfiança, não de intolerância. Olha que bacana isso aqui. Então, os jovens agora, eles estão mais saudáveis mentalmente. Eles estão conseguindo perceber que eles não precisam aderir a todas essas maluquices woke pra serem validados. Ou pra chamar atenção, né? Que é uma coisa que o jovem adora, chamar atenção. Inclusive, essa foi a chamada da cobertura aqui no Brasil do antagonista. O número de jovens que se declaram não binários despenca nos Estados Unidos. Relatório indica queda nas universidades e escolas. Autor liga fenômeno a melhora na saúde mental após a pandemia. Então, também tem essa análise. Talvez os jovens estão ficando um pouco menos problemáticos da cabeça e por isso eles estão se identificando menos como não binários. O que isso também significa em última instância. Enfim, acho que foram dados, pesquisas, números, estatísticas extremamente reveladoras, não é? Será que a modinha LGBT, assim como a cultura woke, não por coincidência, tá passando? Tomara que sim, porque isso significa mais saúde pros jovens, pras próximas gerações. Porque não tem como a essa altura do campeonato você continuar achando que essa desgraça satânica é saudável. Não dá. Satânico. Falou a palavra certa.
Mas por hoje é isso, quero saber a sua opinião, então deixa o feedback aí nos comentários, curte o vídeo, compartilha, Vídeo passa bom. adiante. Ajuda, muito importante, né? Fortalecer o meu trabalho aí. Afinal, tô há anos tentando expor essa desgraça e como vocês estão vendo, o tempo está me dando razão. Então, acho que mereço, né? Essa moral aí pelo trabalho desempenhado. Claro mesmo nos que tempos onde era mais merece. difícil bater de frente com essa agenda. Eu tava aqui Merece, fazendo meu papel. merece. E tudo que eu peço é o seu like, seu apoio, né? Passar o vídeo adiante pra me ajudar. No mais, God, muito bom. Nossa, fiquei um pouco aérea aqui pelo final, porque tava tentando entender o que tava acontecendo no Discord. Muito bom o vídeo, mano. Muito bom o vídeo.